vendas abertas para 2024. Então preste bem atenção no vídeo, que eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui, beleza? Vamos pro vídeo. Eu já separei aqui, né, a nossa paleta de cores que nós estaremos utilizando. Deixa eu só juntar elas aqui, ó. E aí nós estaremos utilizando essas cores aqui para criar o nosso fly. Vamos ver o que vai sair, né? Desse fly aqui, vou criar totalmente do zero para vocês verem como a criação de fly aqui no Photoshop é algo tão abrangente. Para começar, nós vamos estar adicionando aqui uma cor sólida. Vou vir aqui em cor sólida. É só você vir aqui embaixo. Nós chamamos de meia luazinha, né? Fica mais fácil. E vamos vir aqui e criar uma nova cor sólida. A cor sólida que nós vamos criar é nesse tom aqui de azul. Então vou selecionar eles aqui, ó. Vocês podem estar copiando esse código aqui embaixo. Só vocês copiarem aí. E aí eu vou dar um OK. Criamos aqui a nossa cor sólida. A gente vai fazer o seguinte. Deixa eu só converter aqui essa paleta de cores em objeto inteligente. Eu vou adicionar aqui um traçado na cor vermelha para ficar aqui de forma evidente. Pronto. E aí eu vou tirar a visibilidade aqui por enquanto. Cria aqui a cor sólida. Vou vir aqui em arquivo, colocar incorporado. Vou vir aqui na minha pasta de downloads e vou pegar aqui as fotos do meu cliente. As fotos que ele me enviou são essas daqui. Deixa eu aumentar para ficar mais fácil de visualizar. E aí eu vou estar utilizando algumas como background. Então vou utilizar essa daqui. Colocar ela mais ou menos aqui no centro. Jogar aqui um pouco mais para cima. Vou adicionar mais outra foto, que seria essa daqui, ó. Vou colocar ela mais ou menos aqui assim. Ganhe Enter, arquivo, coloco incorporado e vou adicionar mais uma outra foto, que eu acho que essa. Agora eu fiquei em dúvida, mas eu vou estar adicionando essa daqui. Qualquer coisa a gente pode fazer uma troca depois. Essa foto tá muito boa para o centro, mas vamos colocar ela aqui. E eu vou adicionar minha foto principal aqui, que eu escolhi essa para ser a foto principal. Vou aumentar ela aqui, ó. Deixar ela mais ou menos aqui. Tirar a visibilidade dela. E aqui nessa minha foto eu vou adicionar uma máscara. Selecionar a ferramenta pincel, cor preta, e vou clicar aqui para estar fazendo para estar apagando essa parte aqui da minha foto, que eu não quero que apareça no cartaz. Deixar essas bordas aqui mais suave e automaticamente mesclar essa foto com outras fotos aqui. Adicionar uma máscara aqui nessa outra foto, ferramenta pincel, cor preta, e aí eu vou apagando aqui e fazendo essa mesclagem, né? E já fica bem parecendo que as fotos estão unidas umas às outras. Vou fazer a mesma coisa nessa aqui, ó, para que elas fiquem parecendo que estão juntas, unidas. Aqui também vou passar aqui um pouco mais aqui abaixo. Seleciona as três fotos, clica com o botão direito, converte para objeto inteligente, dá o Ctrl Shift A para abrir o nosso Camera Raw. Coloca um pouco de claridade, textura e diminui toda a saturação aqui das nossas fotos, dá um OK. Clica com o botão direito novamente, converte o objeto inteligente, vem aqui no modo
e a gente vê escolhe o melhor modo, né, para estar adicionando aqui na nossa foto. Tem aqui a multiplicação, ficou legal. Sobrepor, luz indireta, luz direta também ficou bom. Luminosidade também. Aí a gente fica em dúvida. Eu acho que multiplicação não gostei muito, mas luz direta, sobrepor, acho que eu vou colocar aqui em sobrepor e vou diminuir aqui a opacidade aqui em 50%, tá bom. Depois venho aqui novamente na meia lua, degradê, e a gente vai colocar a mesma cor azul, porém um tom um pouco só mais forte. Dá um ok. E a gente seleciona essas duas cores aqui, ó. Se por acaso o seu não estiver assim, é só você vir aqui nos básicos e selecionar essa segunda opção aqui, ok? Dá um ok. Vem aqui em estilo, muda para radial, clique em reverter e aumenta aqui a escala. Coloca aqui uns 120, 130 mais ou menos, 140, 150. A gente pode vir aqui diminuir a opacidade também, ó. Coloca em 80, 90. Seleciona todas as camadas e dá um Ctrl G para criar aqui o nosso BG fundo. Agora nós vamos vir aqui para a nossa foto principal. Vamos selecionar ela. Vem aqui em selecionar assunto, ou você também pode estar recortando com a ferramenta Pen Tool aí no seu Photoshop. Eu escolhi essa opção para que não fique tão longa a nossa aula. Adiciona uma nova máscara. Ferramenta pincel. Aumenta aqui a dureza do nosso pincel, diminui o tamanho. E essas partes aqui que não foram recortadas, a gente vem e ajusta aqui com a nossa ferramenta pincel. Depois disso, nós aumentamos o nosso pincel, clicamos com o botão direito e tiramos toda a dureza aqui do nosso pincel para deixar ele meio esfumaçado assim. E aqui a gente passa aqui embaixo para trazer essa suavidade aqui para a nossa foto. A gente pode dar um Ctrl T aqui na nossa foto e aumentar um pouco mais o tamanho dela, deixa ela mais ou menos aqui assim. Clica com o botão direito, converte objeto inteligente, dá um Ctrl Shift A para abrir aqui o nosso Camera Raw. E aqui a gente aumenta um pouco a claridade, depois a textura, coloca um pouco de contraste, diminui os realces, aumenta as sombras, os tons brancos. A gente pode diminuir aqui um pouco os tons pretos, ó. Aqui a exposição a gente pode aumentar um pouco, não muito, porque a exposição é muito intensa. Aí quanto mais você aumenta, né, não fica muito legal. Então a gente deixa aqui em 0,35 e tira um pouco a saturação, já que o nosso fly é na cor azul, é uma cor fria, então a gente deixa de forma que fique tudo ambientado. A gente pode diminuir aqui a temperatura, ó. Coloca aqui -6 a -10, dá um ok e a gente pode ver o antes e o depois. A gente pode vir aqui também em imagem, ó, vir aqui em ajustes e adicionar uma sombra e realces. A gente diminui aqui um pouco as sombras. A gente pode aumentar um pouco só o realce
Diminuir um pouco mais as sombras, ó. A gente pode ver o antes e o depois. Antes e depois. Se você não gostar, você pode estar tirando. Clica com o botão direito, converte o objeto inteligente. Eu vou colocar aqui 01 aqui na nossa foto. Dá um Ctrl G e vou criar o grupo de foto. Depois disso a gente adiciona uma nova máscara, ferramenta degradê, e a gente vai abrir aqui a visibilidade da nossa paleta. Vamos selecionar essa cor aqui, ó, essa cor escura, dá um OK. Ferramenta degradê. Aqui nas opções aqui de cima, você vem aqui em básico e seleciona essa segunda opção. Aqui você deixa em linear, degradê linear. E aí você vai puxar o seu degradê segurando o Shift daqui de baixo para cima. Você pode fazer isso por mais de 1, 2, 3 vezes para que crie esse efeito de sombra legal aí que vocês estão vendo. Tirar aqui a visibilidade da nossa paleta e a gente pode vir aqui em filtro, desfoque gaussiano e deixar aqui mais ou menos 60, 50 para dar mais uma suavidade ainda maior aqui no nosso fly, ok? Cria o grupo aqui de sombra. A organização aí na sua criação é importantíssima. Caso o cliente peça alteração, será algo rápido de se fazer devido à organização que você mantém aqui nos seus grupos. E o próximo passo é nós adicionarmos as informações. Como a agenda é de 2024, então a gente vai colocar o 2024 aqui no fundo dessa maneira, 20, e aí coloca o 24 embaixo, ou então assim tá bom. Abre a visibilidade aqui da nossa paleta, vem aqui no seletor de cor do seu texto e seleciona essa cor aqui amarela clara. Você pode estar copiando o código aqui embaixo, dá um OK, e aí a gente vai tirar a visibilidade novamente. Vamos vir aqui no tamanho e vamos colocar um 72. Vamos posicionar aqui no fundo, ó, Ctrl T, e vamos aumentar um pouco mais o tamanho aqui da nossa foto, do nosso texto. Abra aqui a ferramenta Character e esse mesmo valor que está aqui no tamanho do nosso texto, nós vamos colocar aqui no espaçamento entre os nossos textos. Você pode estar diminuindo um pouco mais, ó. E esse texto aqui a gente vai jogar para o fundo atrás aqui da nossa foto. Dá um Ctrl G, Ctrl G e vamos escrever texto de fundo. E aqui acima da nossa sombra nós vamos, a gente pode estar vindo aqui, ó, no nosso texto de fundo, clicar com o botão direito e converter em objeto inteligente. E aqui na nossa sombra aqui em cima da nossa sombra, deixa eu voltar aqui. Aqui em cima da nossa sombra, ó, a gente vai clicar e vamos escrever agendas abertas. Dessa maneira aqui, a gente vai dar um Ctrl J para duplicar, coloca o texto aqui para baixo, seleciona ele e coloca 2024. A cor que nós vamos escolher para o texto, vamos tentar essa aqui mesmo. Dá um Ctrl T, segurando o Alt você aumenta aqui o tamanho. Agendas abertas 2024.
já tá ficando com a cara muito boa aqui o nosso flyer. Seleciono aqui esses dois textos, Ctrl G e crio o grupo de título. Aqui em cima nós vamos colocar o nome aqui do nosso cliente. Eu vou pegar aqui no WhatsApp, ó. Ctrl C, Ctrl V. Vou diminuir aqui o tamanho, deixar aqui em 30. Diminuir um pouco mais, colocar aqui em 12. E o nome dele a gente vai deixar aqui no fundo. A gente pode escolher deixar dessa cor, ou então essa cor aqui escura, ó, também fica legal. Diminuir um pouco mais aqui, ó. Dá um Ctrl J, Ctrl J. Jogo aqui para trás aqui do nosso texto de fundo. Esse segundo aqui a gente vai colocar a opacidade aqui em 60. E o terceiro a gente vai colocar aqui a opacidade em 30. Para dar esse efeito legal que vocês estão vendo. Seleciono os três, Ctrl G. E aí coloco o nome de nome fundo. Depois disso a gente pode vir aqui do lado, ó, e colocar aqui o nome dele novamente, Ctrl V, jogar aqui para cima. Vou abrir aqui a ferramenta, deixa eu voltar aqui. Vou abrir aqui a ferramenta Character. Vou mudar aqui para cor branca. E vou colocar uma fonte manuscrita. Essa Atena aqui. Tá beleza. Eu posso vir aqui e deixar dessa maneira. Não sei se dá para entender. Talvez a gente tenha que trocar a fonte. Vamos tentar uma outra fonte. É uma fonte mais legível. Deixa eu ver essa Alisson. Essa Alura, eu acho que é o nome. Tá legal. A gente vai dar um Ctrl T nela. Segurando o Ctrl a gente vai deixar ela meio torta assim. Não sei se eu posso. Não ficou legal essa fonte. Deixa eu ver. Vamos deixar ela aí. Depois a gente pode ver se a gente pode estar mudando. Eu só vou mudar o espaçamento aqui entre os textos para 14. E uma coisa muito importante que você deve fazer é dar logo Ctrl S e salvar o seu PSD, para não correr o risco de você perdê-lo aí meio a sua criação. Então eu renomeio ele aqui para agendas abertas e vou colocar o nome dele, Yuri, e dar um OK. Dá um Ctrl G aqui e nome. Próximo passo é as informações de contato aqui do nosso cliente. Deixa eu ver aqui se ele me mandou ou se ele esqueceu, né? Mas a gente pode estar colocando aqui o do WhatsApp dele mesmo. A gente vem aqui em arquivo, coloca um incorporado. Vamos vir aqui em este computador e eu vou vir aqui em deixa eu ver,
diz colocar o G. E vou vir aqui em objetos para flyer. Cadê? Não tá aqui. Tá aqui em Belcap. Aqui em ícones. Eu vou selecionar aqui o nosso símbolo do WhatsApp. Dá um Ctrl I. Deixa eu selecionar aqui primeiro. Ctrl I, Ctrl T para redimensionar. E vamos diminuir o tamanho. Deixar mais ou menos aqui assim, ó. E depois é só converter em objeto inteligente. Vou vir aqui no WhatsApp, vou pegar o número dele. Ctrl C. Photoshop. Ctrl V. Deixa eu só mudar essa fonte aqui. Coloca aqui a Aurora, que é a fonte principal que nós estamos utilizando. Selecionar ela aqui assim, ó. Eu vou posicionar ela aqui assim. Tirar esses mais 5. E vou dar um Ctrl T e diminuir aqui o tamanho, deixando mais ou menos aqui. Deixa assim, ó. Você pode estar colocando uma régua para ver o tamanho ideal que você deve deixar tanto o texto como o seu ícone. E aí a gente pode estar adicionando aqui o símbolo do Instagram. A gente posiciona ele mais ou menos aqui, ó. E a gente diminui o tamanho segurando o Alt. Agora, se seu Photoshop for uma versão mais antiga, você diminui segurando o Shift Alt. E aí a gente posiciona ele aqui e vamos dar um Ctrl I nele para inverter a cor de preto para branco. Converter um objeto inteligente. A gente pode estar dando um Ctrl J aqui no texto, ó. Ctrl T, a gente posiciona mais ou menos aqui o texto. E aí a gente vem aqui e procura o Instagram aqui do nosso cliente. Deixa eu ver, Yuri. Achei aqui no celular. Eu coloco aqui @ Yuri Zachariades. Depois disso é só mover o texto para cá, dá um Ctrl S para salvar, seleciona aqui Shift, seleciona todas as camadas e dá um Ctrl G e cria aqui o grupo de contatos. Próximo passo é a gente vir aqui nesse texto aqui, ó, ferramenta Character, e vamos ativar essa opção aqui de todas as letras em maiúsculo. Ctrl G, Ctrl T, segurando o Alt a gente diminui um pouco o tamanho. Você pode estar colocando aqui as éguas aqui, ó, para ficar melhor aí na sua diagramação. Você pode estar colocando aqui dessa maneira que vai ficar excelente aí para você. Tá visualizando aí o alinhamento aí do seu flyer. Depois disso, o que a gente pode fazer é adicionar uma nova máscara. Adicionou a nova máscara, você vai selecionar a ferramenta pincel e vai selecionar essa cor aqui, ó. Seleciona essa cor, ok, ferramenta pincel. Você vai aumentar um pouco o tamanho, vai dar 2 cliques, até 3 você pode estar dando. Vem aqui na ferramenta, no seletor de cor novamente,
e diminui e coloca uma cor mais clara. Dá um OK, diminui o tamanho e dá mais 2 cliques. Vem aqui novamente, coloca uma cor mais clara, OK, diminui o tamanho e dá mais 2 cliques. Vem aqui no modo e coloca em divisão. Dá um Ctrl T, aumenta o tamanho aí dessa luz e joga ela aqui pro lado. Dá um Ctrl J e coloca aqui o modo em sobrepor. Você pode dar um Ctrl J novamente, ó. Melhor não, melhor essas duas mesmo, uma em divisão e a outra em sobrepor. Seleciona as duas e dá um Ctrl J para duplicar, Ctrl T para redimensionar e você vai colocar desse lado aqui, ó. Você pode estar dando um Ctrl J, Ctrl T, coloca aqui no centro, dá um Enter e pode trazer elas aqui para o fundo. Coloca aqui para baixo, ó. Mais ou menos aqui. Ctrl G, cria o grupo de luz de fundo. E aqui você só renomeia para luz. Tira aqui essas cores aqui que a gente não vai precisar mais. Paleta de cores. A gente pode vir aqui no nosso texto de fundo, ó, e para dar uma profundidade maior, o destaque ficar mais na nossa foto e nas informações aqui de agendas abertas e contatos, a gente pode vir aqui no filtro, ó, filtro, desfoque gaussiano. A gente vai fazendo um teste aqui, coloca 10 e já gostei do 10, mas a gente pode ver aqui o 8, o 6, o 5, 3. Eu vou colocar aqui o número 8 ou então 7, dá um OK. Mas sem o 2024 no fundo e com, né? Eu gostei muito desse detalhe. Essa luz de fundo aqui a gente pode dar um Ctrl T, ó, diminuir um pouco o tamanho. Aqui na luz da frente a gente pode vir aqui nessa luz aqui na minha esquerda e aqui na minha direita eu posso jogar para cá, ó, um pouco mais para que não fique tão assim, tão em cima assim do, talvez o cliente nem goste disso. A gente vem aqui em foto, adiciona uma nova camada, clica com o botão direito, criar máscara de corte, ferramenta pincel. A cor nós vamos selecionar essa cor aqui, ó. Você pode estar copiando o código aí. Copia esse código, dá um OK. Ferramenta pincel. Se sua ferramenta pincel estiver assim, é só você clicar em Caps Look, aumenta o tamanho dela, confere se a dureza está em 0, OK. Você vai diminuir o tamanho, selecionando o Alt, rolando o scroll do mouse, você vai aproximar aqui da foto e aí você vai passar o seu pincel na parte lateral aqui do rosto dele, ó. Do corpo também, você vai passando, né? Passando aí. Acho que aqui já tá beleza. Por quê? Porque tem uma luz aqui do lado direito, do lado esquerdo dele, que tá pegando aqui na parte esquerda do corpo dele aqui que vocês estão vendo. Então é necessário que tenha essa luz aqui, ó, como se estivesse, né, de fato a luz pegando aqui na parte aqui de esquerda do corpo dele, para dar esse efeito aí de realidade. A gente só vem aqui no modo, coloca em divisão, né? Você pode ver o antes e o depois. Aqui também, só que como a luz está um pouco mais abaixo, a gente só vai colocar aqui mais ou menos aqui assim, ó. Não precisa ser muito forte como desse lado de cá. É o antes e o depois. Tira aqui as nossas réguas com Ctrl H para a gente visualizar o nosso flyer. Para mim tá top, tá excelente. A gente só vai jogar algumas pesquisas de cores para ambientar um pouco mais ele aqui, ó. Vem aqui na pesquisa de cores, a gente pode testar essa daqui, ó. Diminui aqui a opacidade,
Coloca uns 20 a 30%. Vem aqui novamente pesquisas de cores, coloca essa daqui, ó. Aí tira aqui do rosto dele. Diminui a opacidade. Eu vou até tirar essa daqui porque o cliente pediu uma cor azul e essa tira um pouco o azul, fica meio um verde. Então vou colocar essa daqui. Essa daqui diminui a opacidade. Vou colocar essa daqui, ó. Diminui aqui a opacidade. Deixa eu ver aqui se mais outro fica legal. Deixa eu ver. Vou colocar essa daqui, diminui a opacidade. E vou colocar essa última aqui. E diminuir aqui a opacidade. Coloca aqui um filtro de fotos na cor blue azul. Diminui um pouco a densidade. Coloca aqui um outro filtro de fotos na cor ciano. Diminui aqui um pouco a opacidade. Jogo aqui um equilíbrio de cores. Aqui nos tons médios vou puxar para o ciano. Nas sombras vou puxar para o azul aqui escuro. E nos realces ciano e esse azul aqui também. Jogar umas curvas. E vou mudar aqui a predefinição para contraste linear. A gente pode vir aqui também. Eu acho que aqui já tá. Deixa eu ver. A gente pode vir aqui em brilho, contraste. Tirar um pouco só o brilho. Colocar um pouco de contraste. E eu tô percebendo uma imperfeição aqui só nos recortes, pessoal. Aqui no lado do rosto dele. A gente pode ver isso depois, né? Ctrl G. E aí você vai renomear para ajustes. O antes e o depois. Antes e depois. Para mim já ficou sensacional, né? Eu já poderia mandar para o nosso cliente assim, ó, dessa maneira, que eu tenho certeza que ele iria aprovar. Pedir alguma alteração ou outra, a gente pode fazer o seguinte: dá um Ctrl Shift Alt E, clica com o botão direito, converter em objeto inteligente, Ctrl Shift A para abrir o nosso Camera Raw. E aqui a gente coloca um pouco mais de claridade, não muito, porque eu acho que o dele já está aqui um pouco estourado. Textura, diminui aqui os realces, não muito também, pouquinho. Coloca aqui um pouco de contraste, ó. A exposição a gente vai tirar um pouco dessa vez, menos 30, menos 0,30. Aqui os tons brancos a gente aumenta um pouquinho, os tons pretos diminui um pouquinho. Saturação a gente pode estar aumentando um pouco mais aqui. Colocar aqui a temperatura aqui em menos 5. Perfeito. Pode dar um Ctrl Shift A novamente. E a gente vai vir aqui, ó, em perfil de cor, procurar antigo. A gente pode selecionar aqui esse número 6 aqui, tá, para mim ficou bom. É o número 6 mesmo. E eu vou diminuir só a intensidade dele, que eu não quero que fique tão forte. Colocar aqui em 15. E a gente pode estar depois só corrigindo algumas partes aqui da nossa foto, para que fique algo bem com bastante qualidade. Espero que tenham gostado da aula. Lembrando que o PSD vai estar disponível aí para vocês utilizarem, estudarem, utilizarem da maneira que vocês quiserem. Também temos lá o nosso canal no YouTube, então vá lá, se inscreva se você ainda não é inscrito. Nos siga nas nossas redes sociais e até a próxima aula. Um abraço, fica com Deus.